microfone para não dar microfonia, né? E aí, sempre que precisar, vocês podem chamar que eu estou aí à disposição para responder, certo? Então, vamos começar. Vou relembrar um pouquinho que a gente viu na aula anterior, trechos, tá? Então, só para localizar vocês. A gente pegou a nossa frente A e a nossa frente A do segundo bi tinha o conhecer o ecossistema, a introdução da ecologia, que a gente introduziu o contexto de ecologia, que é justamente a ciência que estuda a relação dos seres com o meio. Logo depois, a gente compôs um ecossistema, que é o conjunto de fatores bióticos mais abióticos. A gente viu que os fatores abióticos, a água, a luz, temperatura, influenciam diretamente nos fatores bióticos, então os seres produtores, consumidores e decompositores. E logo depois a gente montou a cadeia e a teia alimentar, que é basicamente essa transferência de matéria e energia que ocorre entre eles. Na aula anterior, eu discuti as pirâmides ecológicas, que são formas de representar as cadeias alimentares. E hoje eu venho tratando dos ciclos biogeoquímicos, que é o capítulo de número 3, eu estou na página 29, da frente A de vocês. E a gente fala o seguinte, quando se trata dos ciclos biogeoquímicos. Eu vou projetar para vocês agora na tela os ciclos. A gente sempre destacou os ciclos biogeoquímicos quando a gente trabalha a parte da cadeia alimentar, porque a gente fala o seguinte, uma cadeia alimentar, ela é unidirecional, a energia flui apenas num sentido. E a matéria, ela consegue passar do produtor para o consumidor primário, para o consumidor secundário, para o consumidor terciário, consumidor quaternário. E quando esse indivíduo morre lá no final, ele acaba mandando todos os elementos que compõem esse indivíduo para o solo, por meio do processo de decomposição. E esses elementos tendem a voltar para o indivíduo produtor depois que passa pelos ciclos biogeoquímicos. Eu já apresentei isso na aula anterior, mas eu acho de extrema importância. O termo biogeoquímico. Bio, vida, porque depende dos seres vivos, dos fungos, das bactérias, para fazer o processo. Geo, porque é de solo, a gente vai estar falando muito da decomposição ou da ação das bactérias no solo, e químico desse conjunto de reações químicas que vão estar ocorrendo, então, os ciclos biogeoquímicos. Em resumo, os ciclos são a reciclagem da matéria. Pode ser ela composta dos principais elementos que compõem os seres vivos, o famoso CHOMS, o carbono, o hidrogênio, o oxigênio, o nitrogênio, o fósforo e o enxofre. O nosso material, ele destaca os 4 principais, mas eu vou encaminhar na semana que vem alguns outros para que vocês deem uma olhada, que existe o ciclo do fósforo, do enxofre, tá? Eles não são normalmente cobrados no vestibular, mas que existem. Normalmente, quando se trata de vestibular, ele aparece numa citação, porque normalmente o vestibular, ele traz os 4 ciclos numa questão só, como apareceu na UDESC, se eu não me engano, de 2016, tem uma questão falando sobre isso. Na aula anterior, eu falei do ciclo da água, falava da quantidade de água no planeta, e falava que a gente tem um ciclo curto e um ciclo longo. O ciclo curto é aquele que a gente aprende na escola. Evaporou, condensou, formou nuvem, precipitou, choveu, acumulou água no reservatório superficial, rio, lago, e um pouco dessa água pode percolar e chegar aí até a estrutura de aquífero ou lençol freático, que é o que está socorrendo São Joaquim nesse momento, a gente sabe, com a formação dos poços artesianos. Logo depois, nós vimos que tem um ciclo longo e que a água aproveitada que passa pelos seres vivos. De que forma? As árvores liberam vapor de água, os animais liberam vapor de água, e tudo isso vai também chegar à formação de nuvem e vai voltar para os indivíduos. Então, a gente tem sempre a reciclagem da água, tanto num ciclo curto quanto num ciclo longo. Eu discuti o aquífero Guarani, que é o segundo maior reservatório subterrâneo de água doce do planeta. Ele passa na região de Santa Catarina, inclusive nós somos um ponto de recarga, porque o nosso solo é formado de arenito, a nossa rocha é formada de arenito, então permite a absorção dessa água. Hoje nós somos o segundo, porque recentemente se descobriu o alter no chão, no Amazonas, né, que acabou ocupando o primeiro lugar.
E na aula de hoje eu venho falando, então, do ciclo do carbono e do ciclo do oxigênio. Eu só vou pedir para pegar meu cachorrinho aqui no colo, que ela está caminhando. Está fazendo muito barulho. Eu só vou segurar ela aqui um pouquinho, ela calma. Vamos falar do ciclo do carbono e do ciclo do oxigênio. Os dois estão na página 1, na página 29, que é o ciclo do carbono. E o ciclo do oxigênio, ele está lá na página 38. Por que eu trabalho os dois juntos? Porque eles são interligados. Um depende diretamente do outro. Tá? Então, o ciclo do carbono e o ciclo do oxigênio, eles são basicamente complementares. E eu sempre, na forma escrita no quadro ou no slide, eu trabalho com esse esquema. Eu adoro ele. E esse esquema trata da localização do carbono e do oxigênio e como ele passa de um ambiente para o outro. A primeira coisa que eu quero destacar aqui são as esferas do planeta. Lá na sexta série, a gente trabalha as 4 esferas do planeta, chega a dar saudade. A atmosfera, o ar, a camada gasosa, a biosfera, a camada que tem vida, a litosfera, camada de rocha e solo, e a hidrosfera, a camada de água. Tá? Então, nós temos as 4 esferas do planeta. Para falar do carbono, o carbono é o elemento base formador de todos os seres vivos. Vocês estão vendo isso agora na química orgânica, em que vocês têm que observar tudo que compõe os seres e que vai carbono. É conhecido como elemento essencial, né, que faz parte lá do Chomsky. Então, o carbono ele está presente na atmosfera, na forma de gás carbônico, por exemplo, que é o gás que nós eliminamos na nossa respiração. O gás carbônico ele é um gás considerado gás do efeito estufa, e ele sempre teve na nossa atmosfera, a gente sempre liberou ele a partir do momento que a gente fazia o processo de respiração. E quando a gente libera ele, a gente aumenta esses índices. É claro que essa liberação ela está cada vez maior graças à queima, principalmente queima de combustível fóssil. E o combustível fóssil ele está reservado na forma de petróleo na litosfera. Então, a litosfera é a camada de rocha e solo, e numa rocha especial a gente tem o petróleo. Está reservado lá, uma rocha que funciona como uma esponja, e toda vez que ele é liberado e você tem queima desse combustível fóssil, a gente também libera o gás carbônico para a atmosfera. Por isso que a gente tem uma seta entre a litosfera e a atmosfera, representando sempre essa queima. É claro que quando você queima outros compostos, como madeira, carvão, você também tem liberação do gás carbônico para a atmosfera, certo? Quando a gente fala da biosfera, a gente fala do ponto de formação do principal alimento dos indivíduos. Observem que a gente tem 2 setas. A primeira seta é relacionada ao processo de fotossíntese, que é a absorção do gás carbônico pelos indivíduos fotossintetizantes, também conhecidos como produtores. Aqueles como as plantas, as algas, alguns grupos de cianobactérias. Estes fazem a fotossíntese, ou seja, convertem o gás carbônico em açúcar, em glicose. Então, a gente vai pegar o gás carbônico e a água e vai converter em C6H12O6, a glicose. Essa glicose serve de alimento para os indivíduos que são heterótrofos, como consumidores primários, secundários, terciários. E esse alimento vai conseguir ser convertido em gás carbônico e liberado para a atmosfera. Então, por isso, nós temos os 2 processos. A fotossíntese, importante pela produção de glicose, que tem carbono, e também a respiração celular, que está usando essa glicose e transferindo para a atmosfera na forma de gás carbônico. Eu coloquei uma imagem para vocês de uma planta e de uma ave símbolo, que é a gralha azul. Ela não é a ave símbolo de Santa Catarina, mas é um animal super representante da nossa região, porque ela consegue fazer o plantio do pinhão. A gente já discutiu que maior quantidade não é ela, mas ela continua sendo a ave símbolo. Então, ela faz respiração celular e a planta faz fotossíntese. Bom, e a água, prof? E a hidrosfera? Eu consigo ter carbono ali? Consegue. A gente tem carbono diluído na água, principalmente na parte mais superficial, na forma de bicarbonato,
E a gente consegue ter ele também na formação dos indivíduos de carbonato de cálcio, ou seja, todos aqueles indivíduos marinhos que têm formação de concha. Vocês devem lembrar lá no ano passado, a gente estudou os moluscos, alguns quinidários, alguns grupos, por exemplo, de equinodermos, que têm a formação de carbonato de cálcio. Então, eles acabam dependendo do carbono também para essa formação, para essa composição. Tá? A professora fez uma anotação ali, ácido carbônico. Essa é uma anotação muito importante, porque ela destaca um problema ambiental que está ocorrendo em relação à atmosfera e à hidrosfera. De que forma? Nós estamos liberando muito gás carbônico na atmosfera e esse gás carbônico acaba sendo captado e encaminhado muitas vezes para ambientes marinhos ou para água doce. Quando ele chega, esse gás carbônico chega até a água, ele acaba fazendo uma reação química e formando o ácido carbônico. O ácido carbônico ele está trazendo inúmeros problemas aos indivíduos que têm concha, porque ele acaba impedindo a formação das conchas de carbonato de cálcio. Então, falando do carbono, a gente tem relação dele nas 4 esferas do planeta, então entre a atmosfera e a biosfera, entre a litosfera e a atmosfera, e também entre a hidrosfera e a atmosfera. Tá? Então, é importante lembrar que todas eles estão ligadas em um ciclo. Até aqui, legal? Prof, o oxigênio está onde? Na hidrosfera ele está de forma diluída na água, por isso que os seres conseguem absorver esse oxigênio apenas separando ele da água. A gente consegue até fazer avaliações para identificar a quantidade de oxigênio diluída na água. A gente encontra ele na atmosfera em uma porção muito menor, em torno de 21% da atmosfera é oxigênio, e basicamente utilizado na respiração. Ele também está na biosfera, porque entra no processo de respiração celular e sai no processo de fotossíntese. Então, ele está relacionado em todos os grupos também. Quando se fala de litosfera, ele está no solo. A gente precisa ter oxigênio no solo para plantar, então você tem que ter bolsões de ar também. Tá? Em destaque, eu tenho o ciclo do carbono nessa imagem. A gente representa ele, por exemplo, no combustível fóssil, que está representado aqui como um vazamento. Ele pode também estar sendo queimado, como a gente observa nessa imagem, então sempre representando indústrias e os automóveis, com a liberação, a emissão desse gás carbônico. A gente sabe que esse gás carbônico ele pode ser assimilado pelas plantas pelo processo de fotossíntese, mas que também é liberado pela respiração dos seres, pela respiração das plantas. A gente também não pode esquecer que a planta faz respiração celular também, e a gente consegue devolver ele também pelo processo de decomposição. Coitadinho do gorila aqui, né? Super ligado ao veado ali, tá super próximo em relação ao habitat. E esse gorila acabou morrendo. Se ele acabou morrendo, ele vai ser decomposto. Se ele vai ser decomposto, ele vai devolver o carbono para o solo, que vai entrar no ciclo e realmente vai ser devolvido. Tá? Aqui é um destaque interessante que a gente pode fazer em relação ao sequestro de carbono. Hoje, as empresas acabam fazendo eles chamam de créditos de carbono, né? Eles acabam prometendo e fazendo em alguns grupos alguns reflorestamentos, ou seja, eles acabam plantando uma quantidade interessante de árvores para fazer um sequestro de carbono, para que elas continuem liberando gás carbônico na atmosfera. Hoje, o ideal não é isso, né? Se coloca filtros, principalmente nas indústrias, para ter liberação apenas de vapor de água. Mas a gente sabe que isso não acontece, né? Então, uma das formas de tentar diminuir os impactos com o efeito estufa seria esse: fazer o sequestro de carbono por meio do plantio, o reflorestamento de alguns grupos, algumas árvores, né? Nem todas as empresas fazem, mas algumas conseguem ter aí esse processo. Lá no material de vocês, depois dessa fala, né, que a Prof fez, inclusive ela está a mesma no nosso material, na página 30, na página 31, falando então da queima, falando então um pouquinho da fotossíntese, do processo de respiração celular. O nosso material também destaca o processo do efeito estufa. O que é o efeito estufa? O que se discute tanto com o efeito estufa? Bom, nós liberamos
gás carbônico de uma forma natural pela nossa respiração. Mas também se libera muito com a queima de combustível fóssil ou com a queima de carvão, de madeira. Se libera muito também quando a gente fala de indústria. E esses gases, eles tendem a subir. E eles ficam na atmosfera do planeta, só que eles não conseguem dissipar, eles estão acumulando lá. Quando o sol bate, a luz é refletida e tende a deixar só o calorzinho aqui. Só que o problema é que a luz está batendo e está começando a aquecer, e tem tanto gás do efeito estufa que está superaquecendo a Terra. Então, o efeito estufa é o responsável também pelo aquecimento global. E se você tem um aquecimento global, você tem aí um aumento da temperatura do planeta, a gente tem outros problemas graves decorrentes. Um dos problemas está demarcado aqui na imagem, né? É o descongelamento das geleiras. Algumas geleiras, elas estão mudando do seu estado, estão descongelando, e elas estão aumentando os índices dos mares, os índices dos oceanos. E o pessoal diz assim, não, essa é mentira. Não, gente, é verdade. Se vocês forem, por exemplo, eu acompanhei isso, uma praia, que você vai desde criança, e você vai agora, você vai observar que já mudou a faixa de areia, já mudou a quantidade de água, você vai identificar isso. Segunda situação, para quem vai todo ano para Veneza, adoraria, agora era uma época bem boa, inclusive, de ir, né? Deve estar bem barato. Você consegue também observar que Veneza ela já está praticamente toda alagada. Se dá uma chuva, os principais pontos turísticos alagam devido a essa condição do aquecimento global, né? Então, você tem esse problema. Meus queridos, como estamos por aqui? Alguma dúvida em relação a esse ciclo? Então, tudo muito bem aí? Não. Não? Não. Não? Não. 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 Vocês conseguem, então, encontrar ali no material de vocês uma fala também sobre isso. Tá? Sugiro a vocês que façam a leitura e que logo em seguida também vão registrando e qualquer dúvida para ficar à disposição. Tá? Eu fiz um destaque aqui também para falar um pouquinho da camada de ozônio, porque a camada de ozônio também faz parte justamente pela presença do oxigênio. Vocês já devem lembrar que o oxigênio respirável, o O2 e o O3 é a nossa camada de ozônio. O oxigênio, que está na nossa atmosfera em torno de 21%, ele também pode estar formando uma capa protetora. A camada de ozônio, em resumo, é um edredomzinho protetor da Terra e ela acaba também mantendo a temperatura ideal. Só que, como a gente viu, o Sol está batendo e está refletindo e está penetrando cada vez mais na nossa atmosfera e no nosso planeta. Além do problema com os gases do efeito estufa, a gente também está perfurando essa camada protetora, que é a camada de ozônio. Essa perfuração, ela acaba trazendo problemas graves, porque os raios solares entram e acabam meio que cozinhando a gente, né, de forma direta. Eles não refletem, eles batem e acabam ficando por aqui. A gente está sendo cozido de que forma? A gente libera alguns conjuntos de gases que acabam acabando com a camada de ozônio. Entre os mais famosos são os gases do CFC, que eram compostos utilizados para a fabricação de spray. Então, sabe aqueles desodorantes em spray? Então, esses produtos, eles tinham esse CFC. Alguns gases de geladeira também tinham CFC. Hoje, a maioria deles não tem, justamente para poder preservar a camada de ozônio. Só que não é o único gás, né? O metano também influencia e a gente acaba tendo problemas em relação a essa abertura. Hoje, essa imagem que eu coloquei aqui do ladinho, ela é uma imagem de 2018, né? Encontrei ela no G1. Ela mostra um pouquinho como está o tamanho, né? De 2018, ela já está, com certeza já mudou. E eu destaco o local onde ela está, né? Numa zona polar que está derretendo. Então, por isso a gente tem um problema grave quando fala da camada de ozônio, aí também relacionado ao ciclo do oxigênio. Certo? Deixa eu ver que a lição. Não me passar muito? Tá no horário. Eu vou começar, então, nesse momento, destacando um pouquinho do ciclo do nitrogênio. O ciclo do nitrogênio está na página 33. Se eu for falar para vocês assim, olha, gente, vamos estudar os ciclos biogeoquímicos. Prof, o que eu tenho que estudar com muita força e intensidade? Ciclo do nitrogênio. Ele é mais cobrado no vestibular,
justamente pela importância que ele tem, né? Então, não posso deixar de falar do ciclo do nitrogênio. Nessa aula eu vou trabalhar a primeira etapa, e aí no nosso encontro da semana que vem eu vejo as últimas etapas do processo. Não sei se vocês viram, de atividade para vocês para essa semana, e aí para a próxima, vocês têm que desenhar o ciclo do nitrogênio. Justamente porque ele é mais cobrado, ele é considerado um dos mais importantes, então a gente tem que memorizar ele até cansar mesmo, tá? Eu trabalho ele um pouquinho diferente do que está no nosso material, então eu vou marcando com vocês alguns pontos que não estão ali, tá? Para falar de primeiro ponto, a primeira coisa que eu achei super interessante, não foi ideia minha, é trabalhar ele separado. Então, essa imagem que vocês estão vendo ao centro, ela faz parte de outras imagens falando do ciclo do nitrogênio, tá? Essa é uma imagem que eu fui cortando, para que a gente pudesse trabalhar ele em partes. Tá? E no final tem uma imagem completa. Disponibilizo esse material para vocês lá no Plural hoje, para que vocês possam fazer com base nessa imagem. Vocês já podem começar essa semana e tem até a terça-feira da semana que vem para terminar. Tá? Então, vamos fazer aí uma cópia. Não é muito legal, mas acho que nesse momento ajuda bastante para fazer a memorização desse ciclo. Para que usa nitrogênio? Para quase nada importante. É só para fabricar o DNA, o RNA, as proteínas, o ATP. Não é quase nada. Então, o ácido desoxirribonucleico, ele é formado de bases nitrogenadas. Então, vocês devem lembrar, adenina, timina, citosina, guanina. Então, é base nitrogenada, tem que ter nitrogênio. O RNA também. As proteínas também dependem do nitrogênio para sua formação, né? O ATP, adenosina trifosfato, também depende do nitrogênio. Se a gente depende tanto do nitrogênio, como é que eu faço para conseguir? Eu vou comer, né? Como boa parte dos elementos. O carbono você consegue comer, ele vai entrar no teu ciclo, legal, você vai conseguir assimilar. O oxigênio você vai respirar. E o nitrogênio? Comer. Não tem outra forma. A gente vai ter que comer. Só que é interessante é que a gente vai ter que comer o nitrogênio mesmo tendo uma porção muito grande na atmosfera. Hoje a gente tem cerca de 78% de nitrogênio na atmosfera. E a gente só consegue assimilar ele comendo. Não tem outra forma de assimilar o nitrogênio. Prof, mas você tem 78%, eu vou respirar ele fácil daqui, ó. Não dá, não dá. Porque o teu pulmão ele é adaptado para conseguir assimilar oxigênio e não nitrogênio. Então, você não vai conseguir assimilar dessa forma. Então, o que eu preciso fazer para pegar 78% de nitrogênio gasoso e conseguir transformar ele em nitrogênio que eu consiga comer? Bom, são as famosas etapas do ciclo do nitrogênio. Por que ele é considerado complexo? A gente tem um conjunto de bactérias que fazem esse processo. Por isso que acaba ficando aí um pouquinho mais denso de estudar. A primeira grande etapa do ciclo do nitrogênio é chamada de fixação. Ou seja, eu vou conseguir fixar o nitrogênio atmosférico. Nitrogênio atmosférico N2. Tá? Como é que faz isso? Bom, para fazer essa fixação, você pode observar em alguns grupos de cianobactérias, as Lostock, ou por algumas bactérias específicas, como a Azotobacter, a Clostridium, são bactérias que podem fazer essa fixação. Mas para chegar de forma rápida nos indivíduos, a gente tem aí dois grupos, a fixação biológica e a não biológica. Nosso material destacou apenas a biológica, então eu gostaria de pedir que vocês anotassem a fixação não biológica. O que é a fixação biológica? É aquela que usa alguns indivíduos vivos. Só que ela ocorre em um grupo específico de indivíduos. Por exemplo, eu sei que vocês fazem ali o menor aprendiz, que vocês fazem alguns cursos no Senar, e vocês vão saber dizer melhor do que eu o processo de rotação de culturas. Quando se fala de rotação de culturas, a gente fala da fixação biológica do nitrogênio em algumas plantas. De que forma? O pessoal acaba fazendo plantio de uma planta específica, conhecida como leguminosas. O que são leguminosas? São as plantas com vagem, por exemplo, feijão, por exemplo, ervilhas. Essas são leguminosas e elas conseguem fazer fixação biológica. O feijão, por exemplo,
ele faz uma parceria mutualística. É uma palavra que a gente vai estudar já já, lá nas relações ecológicas. O mutualismo é a junção de dois seres distintos, são seres diferentes, que se unem para um princípio maior. Nesse caso, eu tenho ou um fungo ou uma bactéria fazendo parte junto com essa leguminosa. Ela acaba fazendo uma parceria mutualística com a raiz das leguminosas. No caso dos fungos, a gente tem alguns fungos específicos formando as micorrizas. No caso das bactérias, nós temos a famosa bactéria do gênero Rhizobium. Vocês vão lembrar disso porque ela caiu numa prova da integrada de vocês lá no ano passado, em que a gente discutia que o Rhizobium é uma bactéria que acaba fazendo uma parceria com a raiz de leguminosas, formando essas batatinhas que vocês estão vendo aí na imagem. Então, essas batatinhas é a ação mutualística do Rhizobium, da bactéria, ou do fungo, as micorrizas, em parceria com as leguminosas. Por que é tão importante? Porque essas bactérias são consideradas fixadoras e elas acabam assimilando o nitrogênio atmosférico direto na planta. E essa planta acaba tendo aí uma grande circulação de nitrogênio nessa raiz. Tá? Porque a rotação de cultura, prof, o que tem a ver isso? Tem uma grande importância, porque a rotação de cultura, você faz um cultivo de uma leguminosa com outro grupo. Ou seja, você vai invertendo as culturas e sempre mantendo o nitrogênio no solo, porque a leguminosa sempre assimila, deixa um pouco desse nitrogênio no solo e você sempre consegue manter as suas plantas com uma boa quantidade de nitrogênio. É melhor para você não precisar ficar repondo na forma de fertilizante, que é o NPK, né? Então não compensa, você acaba mantendo aí o uso da rotação de culturas. Alguns casos também fazem a famosa adubação verde. Logo depois que colhem o feijão, acabam deixando as folhas dele sob a terra também para auxiliar o processo de decomposição e devolver tanto nitrogênio quanto carbono para o solo. A fixação não biológica não está no nosso material porque ela ocorre em pequena quantidade, mas vale fazer uma anotação. A fixação não biológica é aquela que vem pela ação de tempestade. Por que vale a anotação? Porque o Brasil é o país que tem a maior quantidade de raio. Sim, né? Então nós temos muita chuva, muito raio. E toda vez que se cai um raio, perdão, toda vez que cai um raio, você consegue fazer a conversão do nitrogênio atmosférico mais o oxigênio e você consegue ter a formação de um ácido lá no solo. E esse ácido consegue ser assimilado por algumas bactérias. Portanto, consegue fazer a fixação não biológica por meio da ação de tempestade e de chuvas, principalmente com a descarga elétrica dos raios. Então, no ciclo do nitrogênio, a gente encontra o nitrogênio em praticamente tudo, em DNA, em RNA, em proteínas, e também encontra ele, né, principalmente sendo convertido por algumas cianobactérias ou bactérias ou alguns fungos. A primeira grande etapa é a fixação. A fixação pode ser biológica ou não biológica. Biológica, quando a gente tem a parceria de um fungo ou uma bactéria, sendo o Rhizobium a mais famosa, na raiz de plantas leguminosas. E a não biológica, aquela que ocorre pela tempestade. Até aqui legal? Sim. 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 Tá bom. E aqui eu quero fazer um destaque a um trecho chamado de amonificação. Ele está lá no material de vocês, na página 34. Ele vem nas 3 primeiras linhas do material. Só que ele é um pouco maior do que isso, né? Então, por isso que eu quero fazer um destaque aqui. A gente sabe que o nitrogênio pode chegar até os indivíduos pela fixação biológica ou não biológica. Só que o que chega dessa forma é o nitrogênio atmosférico, o N2. Só que nós sabemos também que o nitrogênio pode ser retirado dos indivíduos de outra forma. Ué, de que forma? Bom, decomposição. Pode ser que esteja vindo lindamente um gorila e ele infartou e ele vai precisar ser decomposto. Quando ele for decomposto, a gente sabe que fungos e bactérias vão agir diretamente no processo. Vão devolver o carbono para o solo
e vão devolver também a amônia. Então, existem alguns grupos de bactérias que conseguem fazer o processo de amonificação, ou seja, converter alguns indivíduos, animais, vegetais, que foram decompostos em amônia. Aqui também ocorre a conversão de urina, a conversão das fezes, então ele consegue também ser convertido em amônia. Tá? É claro que aqui a gente tem um problema. Tanto a amônia quanto o nitrito, ele é considerado tóxico para as plantas não conseguem assimilar da melhor maneira, e ele acaba causando alguns problemas. Então, independente do meio que chegue, tanto gasoso fazendo fixação, ou a amonificação vindo da decomposição, esses compostos vão precisar entrar no ciclo e fazer a segunda etapa. Tá? Então, tem duas formas de entrar: fixação com nitrogênio atmosférico ou a decomposição, chegando até a transformação da amônia. Se a gente consegue chegar até esse ponto de ter amônia no solo, a gente precisa fazer o processo chamado de nitrificação, que é a segunda etapa. A nitrificação é dividida em duas etapas. Tá? A gente tem a nitrosação e a nitratação. O nosso material ele até trouxe, vou destacar com vocês lá na página 34, toda a conversão de ácidos. E aqui o meu esquema ele é resumir. O que a gente observa aqui? Tá? Nós temos a amônia que está no solo, vinda do processo de decomposição, e ela vai entrar na primeira etapa, que é a nitrosação, que é transformar a amônia em nitrito. Para que isso aconteça, eu preciso de algumas bactérias nitrificantes, conhecidas como as nitrosomonas ou as nitrosococos, que vão pegar a amônia e transformar em nitrito. Tá? O nitrito ele é tóxico para as plantas. Inclusive, essa informação está lá no material de vocês, no último parágrafo, uma linha acima. Ela fala o seguinte: tanto nitrito quanto nitrato podem ser absorvidos e metabolizados pelas plantas. Vocês vão anotar do ladinho que essa informação está errada. O nitrito ele não é assimilado, ele é considerado tóxico pelas plantas. E essa informação tem vários artigos científicos. O ano passado até fiz anotação no meu material, que o nosso livro trouxe essa informação, mas o nitrito é tóxico. O nitrato já não. Tá? O nitrato é assimilado, mas o nitrito é tóxico. Então, ele precisa ser convertido da amônia em nitrito. O nitrito é tóxico, e o nitrito vai ser transformado em nitrato, que aí sim pode ser assimilado. O nitrato, até chegar a nitrato, o nitrito entra no ciclo com um conjunto de bactérias conhecidas como nitrobacter. A nitrobacter, ela consegue fazer uma etapa chamada de nitratação. Ela vai converter o nitrito em nitrato. Com o nitrato no solo, que é o NO3-, a gente consegue identificar a assimilação pela raiz de plantas, porque as leguminosas conseguem assimilar nitrogênio atmosférico e as outras, né? Uma planta superior não consegue. Então, ela vai precisar assimilar nesse momento o nitrato. E, por fim, animais como herbívoros, como esse coelhinho que vocês estão vendo aí, vai aí sim almoçar, vai conseguir servir de alimento essa planta para o indivíduo para conseguir fixar o nitrogênio. Né? Até aí um outro indivíduo comer o coelhinho e aí por diante fazer parte da cadeia alimentar, tá? Eu vou parar por aqui, falta só um pedacinho, mas para não fazer confusão. Então, eu quero voltar aqui com vocês. Ciclo do nitrogênio, etapa 1, fixação. Fixação pode ser biológica, com a raiz de leguminosas e alguns fungos ou bactérias, inclusive a Rhizobium, que é a bactéria mais famosa. Não biológica, por meio de tempestades e raios. Pode entrar no solo também pela amonificação, ou seja, pela decomposição de plantas e animais, e já podem entregar amônia direto para o solo. E essa amônia vai ser convertida numa etapa chamada de nitrosação em nitrito. O nitrito é tóxico e vai ser transformado em nitrato, que aí sim pode ser assimilado na etapa de nitratação. Então, atentos, nitrosação, nitratação. A nitrosação pelas nitrosomonas e as nitrosococos e a nitrotação pela nitrobacter. Tá? Só para localizar vocês, tem a última etapa, a gente tem um ciclo todo e a gente tem uma paródia também que ajuda muito a estudar.
Termino esse na aula que vem. Meus queridos, até aqui alguma dúvida? Sim, não? Eu vou encaminhar. Não. Não? Não. Não. Tá bom. Eu vou encaminhar para vocês a imagem que vocês possam fazer a anotação, que vocês comecem a reproduzi-la. Não vou avaliar os dotes artísticos, fiquem bem tranquilos. Só gostaria que vocês se apresentassem, marcassem toda essa etapa, tá? Para a semana que vem eu vou encaminhar o final, então vou gravar uma aulinha falando desse final, então não vou marcar uma live. E vou encaminhar para vocês alguns vídeos de revisão de tudo que foi visto nessa frente A, certo? Tranquilo até aqui? Tranquilo? Sim. Tranquilo. Qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem chamar. Sim. Eu estou à disposição, tá? Para responder, certo? Certo. Certo? Não deu Certo. sono? Não é boa. Não. Não? É. Meu braço morreu, porque meu cachorro dormiu aqui. Mostra ele. E o Andrei, professor, seu irmão não tá aí? Mas ele não mora mais com a gente. Ah, você tá louco. Mas, sei lá. Mas sabe que coisa mais linda? Não. Ah, Tadinha, tá tão velhinha, gente, que ela chegou aqui e ela queria deitar em qualquer lugar. Só que eu não tenho lugar para ela deitar no meu escritório, então eu juntei, né? Mas não atrapalhou a aula. Foi eficaz. Meus queridos, uma boa semana de estudos para vocês. Qualquer dúvida, a prof está à disposição para sanar. Muito obrigada de ter todos vocês ali. A gente acompanha que todos os alunos estão presentes na aula de hoje, então muito obrigada. E eu estou à disposição, tá? Sempre que precisar de mim é só chamar, ok? Vamos estudar isso. Nem tá velha, professora, só tem uns 18 anos só. Tem a sua idade, Anne? Pois é, eu nasci junto com ela, né? Então temos quase a mesma idade. A diferença é que ela tem Alzheimer, eu tô com quase. Estamos aí. Certo, meus queridos? Agora eu paro de gravar.